Olá pessoal, sou André Bonano, um dos professores aqui do IEF. Estamos aqui em mais um IEF Dicas para falar mais um pouquinho sobre fotografia de produtos. Conforme eu falei para vocês no vídeo anterior, a gente vai descrever agora, vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre cada tipo de materiais. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar algumas dicas aí sobre a fotografia de produtos opacos, tá? Então, o que é o produto opaco? O produto opaco é aquele que ele absorve mais luz do que reflete, ou seja, aquele que tem um aspecto fosco, aquele que não passa luz através dele ou que não reflete luz, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, Aí a gente tem um fundo branco para recorte, com um produto opaco, esse com um aspecto mais fosco ainda, Então, vocês veem que nessas duas fotos não tem translucidez no objeto, Você enxerga os detalhes do objeto a partir da luz que ele está recebendo, tá? Então, uma das formas aí da gente trabalhar com o objeto opaco é com a luz direta. E isso implica para a gente em algumas características aí que a gente vai ter que pensar para iluminar esse produto, tá? Uma delas é o volume. Então, cada objeto, cada produto, cada coisa que a gente for fotografar, ela tem um volume específico. E isso é uma das principais coisas que a gente tem que pensar na hora de iluminar esse tipo de objeto, tá? Então, eu trouxe aqui umas imagens para a gente entender um pouquinho o que é esse volume, qual é essa característica de volume que a gente precisa trabalhar. Então, imaginem aí a diferença entre um círculo e uma esfera, Qual que é a diferença entre o círculo e a esfera? Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui eu tenho um círculo, certo? O que diferencia essa figura geométrica aí do círculo de uma esfera? Exatamente a luz e sombra, tá? O trabalho de luz e sombra que eu tiver. Então, vou colocar agora uma esfera. Aqui a gente já tem uma figura tridimensional, tá? Então, essa luz e sombra que a gente tem, essa passagem, esse degradê que a gente tem entre a área mais clara e a área mais escura, define a sombra, a tridimensionalidade desse objeto. E é com isso que a gente precisa trabalhar para ter uma boa qualidade de fotografia aí de produto, tá? Então, mais um exemplo aqui que eu trouxe para vocês do cubo. Então, aqui a gente tem um cubo, sem o trabalho de luz e sombra. Então, acaba meio que sendo uma figura geométrica mesmo, Quando a gente muda a parte de luz e sombra, a gente já ganha tridimensionalidade. Então, a partir desse trabalho, de luz e sombra, é que a gente vai definir nosso produto. Vamos imaginar, por exemplo, que eu vou fotografar essa bolsa aqui, ó. Essa bolsa, ela tem volume, Então, a lateral dela tem uma espessura aqui, Tem uma profundidade. A frente dela já é diferente. Então, vamos imaginar isso daqui como se fosse um cubo, Como se fosse uma figura geométrica. Então, a gente vai iluminar esse produto pensando nessas características de luz e sombra, tá? Não adianta eu pegar, igual essa figura anterior que eu tenho aqui, ó. Não adianta eu pegar a bolsa e iluminar ela igual por todos os lados. Por quê? Eu não vou ter a sensação de profundidade, não vou ter a sensação de tridimensionalidade dela. A partir do momento que eu começo a trabalhar com luz e sombra, eu já tenho essa tridimensionalidade toda. A mesma coisa eu vou aplicar aqui. Então, qual é a parte principal do meu produto? Sei lá, é a frente? Se for a frente, então a luz principal vai estar iluminando a parte principal do meu produto. E aí eu vou trabalhar com luz e sombra para fazer o volume da lateral dela, o volume da parte de cima, tá? De repente, trabalhar com a alça para aumentar um pouco, ganhar um pouco desse volume, tá? E a partir daí, eu vou trabalhar com esses volumes para definir o produto, ok? Mesma coisa quando a gente está trabalhando, por exemplo, com o sapato, que é o exemplo que a gente tem aqui. Então,
No sapato, deixa eu pegar esse outro aqui. No sapato, a mesma coisa, tá? Ele tem um volume, né? Ele tem uma profundidade, ele tem detalhes que mostram a tridimensionalidade dele, né? O salto tem um volume, esse salto, né? Tem um formato específico. Então, com a luz, eu vou trabalhar com isso para identificar esses volumes, identificar essa tridimensionalidade, tá? Outra coisa, eu preciso posicionar o meu objeto, né, na minha área de trabalho ali, onde eu vou fotografar. E como eu vou posicionar esse objeto? Eu vou ter que pensar o seguinte, qual é o ponto de destaque desse objeto, né? Por exemplo, eu estou com um sapato aqui, né? Existe aí um conceitozinho de o sapato a gente sempre fotografa o lado de fora do pé direito, né? Que geralmente até é o que a gente vê na vitrine. Por que o lado de fora? Porque o detalhe do sapato geralmente está do lado de fora, né? E o pé direito por uma padronização mesmo. Então, a gente vai posicionar esse sapato, né, de acordo com o formato dele e tudo, de uma forma que eu consiga enxergar todos os detalhes, todos os brilhinhos que ele dá, tá? E a partir dele posicionado, eu vou trabalhar com a luz para, primeiro, definir os volumes, como a gente falou até agora. Segundo, para conseguir enxergar as texturas desse sapato. Por exemplo, eu vou fazer uma escolha aqui, se eu quero usar uma luz dura, uma luz suave, tá? Uma luz frontal, uma luz lateral, ok? Então, vou iluminar esse objeto para mostrar tridimensionalidade e detalhes, ok? Sempre que a gente estiver fotografando um objeto opaco, a gente vai pensar em luz direta, tá? Por quê? Como a gente falou, ele absorve grande parte da luz que ele recebe. Então, a gente vai ter que iluminar ele de frente para conseguir enxergar os detalhes desse objeto. Vamos imaginar que a gente está iluminando um objeto opaco por contraluz. A luz não vai passar através desse objeto, ela vai ficar aqui na parte de trás. Se a gente está fotografando de frente, não vai chegar essa luz aqui, né? Ou, sei lá, uma luz de cima. De repente, se tiver detalhes na parte de baixo, vai iluminar, sei lá, uma parte desse objeto, mas falta outra. Então, geralmente, a gente tem luz direta. Luz direta não significa que é a luz frontal, tá? Mas uma luz que esteja iluminando o objeto exatamente no detalhe que eu preciso que ele seja iluminado, ok? Então, dependendo do objeto que a gente está fotografando, a gente vai usar um tipo de característica de luz diferente. Ah, mas luz suave é melhor para fotografar, luz dura é melhor para fotografar? Depende do tipo de objeto. Tá? Isso você vai pensar nas características da luz. Então, lembrar lá que a luz dura, ela traz mais textura, né? Ela traz um aspecto de mais textura. A luz suave é uma luz mais homogênea, né? Tem sombra, a luz suave tem sombra menos marcada, a luz dura tem a sombra mais marcada. Então, dependendo do que eu quiser de resultado na minha foto, eu vou escolher o tipo de luz que eu vou utilizar ali, tá? E uma coisa muito importante, não só para esse objeto opaco, tá? Mas para qualquer tipo de objeto. Não adianta você montar uma luz, né? Posicionou seu objeto ali, acertou a luz direitinho, fotografou, ficou show de bola. Aí você troca o objeto e mantém a mesma luz para fotografar. Isso dificilmente funciona, tá? Por quê? Porque a gente tem características diferentes em cada objeto que a gente fotografa. Então, às vezes a luz que está bacana para um objeto não vai servir para o outro, em algum detalhe que não vai aparecer direito, em alguma profundidade, algum volume que você queira dar que não vai ser igual, tá? Então, é sempre bacana a gente pensar em um tipo de luz para cada objeto. Tá? Então, vou fotografar a bolsa, é um tipo de luz, vou fotografar o sapato, é outro tipo de luz. Ok? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre cor dos objetos, tá? Vamos falar também sobre os objetos translúcidos, certo? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, curte aí a nossa página e fica ligado no próximo vídeo, nas próximas dicas. Obrigado!